Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo para mais um webinar da Mapdata. Hoje a gente tem um super webinar com o pessoal da Souza Araújo, que é uma das maiores construtoras do Brasil. Então, eles vão contar um pouco como eles potencializou seus resultados com BIM e o uso do Initi for Revit. Tenho o prazer aqui de apresentar o Fabrício, que é o coordenador de projetos executivos da Souza Araújo, e Flávia Santos, que é arquiteta de projetos executivo BIM. Eu atuo aqui com vendas técnicas, então todo o trabalho de consultoria, de análise do cliente, o meu time acaba realizando, para ter maior aderência e o melhor plano de implantação BIM. Depois eu vou deixar o Fabrício e a Flávia se apresentar, né, com um pouco mais de detalhe. O QR Code, caso vocês queiram acessar. Então aqui vocês vão encontrar, conteúdos valiosos que a gente compartilha, pelo time técnico da Mapdata ou com clientes que são atendidos pela Mapdata, tá. Muito bom. Antes de começar, eu gostaria de apresentar a Mapdata, né. A Mapdata agora ela faz parte de um grupo dinamarquês chamado NTI, né. Estamos entre os 5 maiores fornecedores, provedores de soluções a nível global. Contamos, com 900 profissionais distribuídos em 13 países, né. No caso, Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Itália, Países Baixos, Noruega, República da Irlanda, Espanha, Suécia e Reino Unido. Trabalhando com um propósito único, que é melhorar a qualidade dos projetos dos nossos clientes, ajudar eles a superarem seus desafios de negócio. Bom, a Mapdata NTI, ela atende desde empresas de pequeno porte até grandes corporações. Então, temos soluções, sejam soluções tecnológicas ou serviços que atendem, empresas de diversos tamanhos, né, seja, escritórios de arquitetura, empresas de engenharia, empreiteiras ou os proprietários, né. Quem de fato vai consumir e operar ali os empreendimentos. Além dessa área de atuação, né, voltado para IC, arquitetura, engenharia e construção, também temos, ah, algumas vertentes aqui voltado para manufatura e design de produtos e mídia e entretenimento. Como o tema hoje principal é Inchai for Revit, é importante falar que ele está presente em mais de 13 países, naqueles países que eu acabei de comentar, né, onde a gente tem atuação, e oferecemos suporte a 6 idiomas locais. Então, se vocês precisarem, o Inchai for Revit já está traduzido, já está na nossa língua nativa, que já está em português. Bom, indo direto então para a nossa agenda, que o pessoal da Souza Araújo vai compartilhar aqui conosco? A implantação do NTI for Revit, né, como que foi esse processo de implantação, desde o início até o nível de maturidade que eles se encontram hoje. Como que ajudou na padronização de processos, também um aspecto importante. Produtividade e agilidade para projetos, né, então como que eles conseguiram aumentar a produtividade e a assertividade no desenvolvimento dos projetos. Passando por integração e colaboração também, que é um aspecto bastante importante, por ser empresa uma construtora, então necessita-se fazer uma colaboração e integração com informações que são oriundas de outras empresas, né, de fornecedores, parceiros, e indicadores, né, de desempenho, né, qual que foi o resultado que eles obtiveram depois da implantação do BIM e o uso do Initi for Revit, para vocês terem uma visão de quanto
está sendo um ganho, né, um exemplo bastante concreto de que o investimento em soluções tecnológicas BIM e usando, tecnologias que potencializam essas ferramentas, que é o caso do NTI for Revit, traz ganhos expressivos no sobre o investimento. E ao final a gente vai abrir aqui perguntas para perguntas e respostas, então fiquem à vontade em fazer aí as suas perguntas, utilizem o Q&A, ali, depois no final da apresentação, aqui a gente vai abrir então para fazer essa rodada aí de perguntas e respostas, tá. Então, basicamente a gente vai fazer aqui um debate aí para esclarecer possíveis dúvidas que surgirão, tá. Mas a pergunta que fica é por que Initiai for Revit, né. Então, por que Initiai? Por que Initiai for Revit? Initiai for Revit é uma aplicação que visa potencializar o uso dos recursos presentes no Revit, tá. Então, a primeira o primeiro benefício que pode ser visto é o uso de dados. Então, através dessa aplicação, é possível você enriquecer, usar os metadados de forma mais consistente. Além de ter a possibilidade, né, de fazer publicações, diretamente na plataforma em cloud da Autodesk, né, a Construction Cloud, onde você faz toda a gestão documental. Ao mesmo tempo também que ajuda a eliminação de erros, né, porque, cada vez mais a indústria da construção civil está necessitando de, desenvolver projetos e obras mais rápido, com maior qualidade, mais sustentáveis, né. Então, a solução também evita com que você desenvolva uma documentação, desenvolva projetos de forma mais consistente. Garante também um fluxo de trabalho uniforme, então esse acaba sendo uma problemática, né, cada um desenvolve de uma forma, como que a gente pode garantir que, o time segue um processo, um fluxo de trabalho único, né, suporte a padrões da empresa, então é possível também fazer ali o setup, as configurações necessárias para que seja alcançado ali os resultados esperados, né. Além da possibilidade, né, de ter, otimização do projeto, quando conteúdos e templates estão prontos para o uso desde o primeiro dia. Então, se você começa certo, a ideia é que você maximize os resultados, né. E a possibilidade de automatizar processos usando aí recursos, específicos. Então, atividades que muitas vezes consomem tempo, atividades diárias que não agregam valor, pode ser muito bem automatizada aí pelos recursos presentes no NTI for Revit. Nossa visão, né, em relação ao NTI for Revit, é fornecer recursos que tornem o uso do Revit mais eficiente. Isso é feito por meio de automação dos processos de trabalho e do suporte aos padrões atuais do setor. Ou seja, a pretensão de ter uma aplicação desse tipo, é você potencializar, você maximizar os recursos que já estão presentes nativamente na ferramenta, né. Recursos que muitas vezes acabam consumindo tempo para você executar, o Inchai for Revit pode reduzir esse tempo de forma bastante expressiva. E para quem que ele é aplicado, tá? Ele é aplicado para diversos perfis de empresas, seja escritório de arquitetura, engenheiros, né, engenheiros de EMP, né, de instalações elétrica, hidráulica, ar-condicionado, o próprio contratante também que, eventualmente precisa analisar, e verificar se o modelo recebido tem alguma inconsistência, então o NTI for Revit pode contribuir nesse sentido. E, o proprietário também que vai consumir dessas informações que muitas vezes ele precisa comunicar, alguns dados específicos, então e não precisa ser necessariamente um usuário,
de ferramenta, né, ele pode muitas vezes ter o acesso a uma planilha Excel, entrar com esses dados e importar no modelo BIM dentro do Revit. Então, podemos, usar o Entire for Revit basicamente do início ao fim, né, quando você fala de processos BIM, né, desde do setup, né, onde você faz toda a configuração do projeto, padroniza, para que você, a partir desse momento, desenvolva o seu projeto de forma mais consistente. Existem recursos também que ajudam, auxilia ali o time na modelagem, tá. O intercâmbio com outros formatos, IFC, o próprio BCF ou, outros formatos, é possível fazer diretamente ali com o uso, né, com o auxílio do Inchar for Revit. A partir de qualidade, né, das informações que são recebidas, também é possível usar recursos específicos para você avaliar e analisar se o modelo que você está recebendo, ele é consistente ou não, precisa fazer alguma alteração, alguma mudança. Então, tem uma série de recursos capazes de auxiliar nesse processo. A documentação, né, com geração de sheets e views mais automatizada, também melhora a qualidade das entregas, agilizando, esse trabalho que acaba onerando aí o time. E por fim, a publicação, né, então constantemente a gente precisa trocar documentos de variados formatos, né, PDFs, DWGs, então é possível automatizar esse processo de publicação dentro da ferramenta. Bom, o que que é o Initiar for Revit então? Ele é um add-in do Revit, tá, que possui mais de 100 recursos, mais de 100 ferramentas ali para variados públicos. Então aqui você vai encontrar ferramentas tanto para arquitetos, como para engenheiros, também para contratante, então é uma ferramenta bastante ampla. Obviamente, nem todos vão usar todas as ferramentas, mas existem algumas que são comuns, ferramentas comuns que potencializam. Então, independente da sua área de atuação, você pode muito bem usar recursos do tipo do Color Composer, né, que ajuda você a trabalhar com modelos coloridos. Então, você pode pintar os modelos conforme a disciplina, conforme a tipologia ali do elemento, ou você pode utilizar aqui recursos como Find Selection. Quem é usuário do Revit sabe da dificuldade, né, de como que é encontrar um elemento específico. Às vezes você tem que fazer uma série de isolamento ou gerar até uma schedule para, através dela, localizar o elemento que você deseja editar, que você deseja visualizar. Então, o Find e Select é um recurso extremamente essencial para essa etapa, né, de análise. Existem também aqui a possibilidade, né, o exportador de IFC e o BCF, né, o BIM Collaborative Format também para troca de informação. E a possibilidade de você fazer integração com o Excel, né? A gente sabe muito bem que dentro do Revit é possível exportar para um formato TXT, um formato CSV, e depois você tem que fazer toda a reestruturação dessa tabela dentro do Revit. Isso também consome um tempo considerado do time. Então a ideia é que já é exportado num formato pronto, já um formato XLS, e ali você entra com os dados e posteriormente faz a importação, enriquecendo ali os dados nos elementos que você tem presente no Revit. Tá. Bom, agora, vou deixar a Flávia e o Fabrício conduzir daqui em diante, então eles vão trazer com um pouco mais de detalhe como que foi esse processo da implantação BIM e mais o Inchai for Revit, contando um pouco aí das lições aprendidas, né, dos desafios superados, quais os processos que eles estão trabalhando em BIM e os resultados que eles já estão colhendo dessa implantação. Tá joia? Fabrício, Flávia, fiquem à Tudo vontade. bom, pessoal? Boa tarde. Eu me apresentar, meu nome é Fabrício, eu estou há 5 anos aqui como coordenador
projetos na Souza. Acho que você resumiu muito bem aí em relação ao que o NTI entrega, tá? É valor, Legal. realmente é tirar processo desnecessário, que é muito maçante, e aumentar a produtividade. Gente, eu sou a Flávia, sou arquiteta aqui da Souza. Eu já estou aqui vai fazer aqui 2 anos. E o NTI realmente trouxe um ganho para a gente, assim como a adoção do BIM também, foi de grande valor. E a gente tem buscado otimizar os nossos processos, a padronização, e aí ao longo da apresentação a gente vai exemplificar um pouco mais para vocês. E aí fica ao lado aqui os nossos tópicos abordados hoje, tá? E a gente vai começar contando um pouquinho sobre a Souza, os processos, a implementação do Revit na empresa, como a implementação do NTI padronizou os nossos processos e reduziu o nosso trabalho, a integração entre equipes e melhoria na colaboração técnica, o ganho de produtividade e agilidade na entrega dos projetos, e também os indicadores reais de desempenho após a transformação digital. Bom, pessoal, vou passar um pouco da história da Souza aí. A Souza tem 17 anos de história, né? A gente, hoje, atualmente, é a 17ª maior construtora do país, pelo ranking da Intec. É um volume, assim, mais ou menos de 20 empreendimentos que a gente tem por ano. É um volume bem alto de projetos que a gente tem. E hoje, aqui na Souza, na parte de projeto, a gente atua com incorporação, com prestação de serviço em obra pública, mas o foco nosso principal é a incorporação própria. Tá? Então, a gente desenvolve, compra terrenos, desenvolve os projetos, aprova, desenvolve os executivos e incorpora e executa. Tá? A gente tem várias certificações na empresa, então ISO 9001, PD, QPH, conforme eu tinha falado no Ranking Tech, a gente está em 17º, estamos associados na Embrainc também. Então, assim, na parte de projeto mesmo, como que a gente trabalha com projeto hoje na Souza? Isso em relação ao projeto executivo, tá? Os complementares de estrutura, fundação, elétrica e hidráulica e arquitetura. A gente começa basicamente com metodologia ágil, tá? Então, a gente vai fazendo entregas por etapas. Cada etapa dessa a gente vai validando o escopo do projeto. A gente trabalha com 3 etapas, tá? Então, começa com o estudo preliminar, projeto pré-executivo é a segunda, a terceira fase é o projeto executivo. Em cada uma dessas etapas, a gente vai avançando o projeto e validando, fazendo validações com as partes interessadas e avançando com o projeto para ter o mínimo de retrabalho possível. Basicamente, a gente segue essa estruturação que a gente está vendo na apresentação. A gente inicia com um projeto assim, que ele é bem básico mesmo, ele tem o mínimo possível de informação, a gente valida essas informações, compatibiliza entre as disciplinas, vai avançando até a gente chegar num ponto que a gente finaliza o projeto. A gente tem todo esse processo estruturado hoje de como que é feito esse avanço, tá? Item após item, o que você valida primeiro para não dar problema na próxima etapa, que depende da predecessora. Tá? Então, a implementação do BIM na empresa, ela começou há 2 anos atrás, quase 2 anos, a gente está há 1 ano e 7 meses. Foi feita toda a análise de viabilidade do projeto, então a gente montou a viabilidade em si, qual seria o escopo, qual seria o custo de viabilidade. A gente, fazendo esse estudo de projeto, a gente começou efetivamente a implementação com a compra de licenças, uma parceria com a Mapdata, fizemos a troca das máquinas, depois avançando para o treinamento da equipe, a gente fez todo o treinamento com a equipe em relação a curso, para realmente deixar o pessoal pronto, assim, para quando começasse o projeto de modelagem, a gente estivesse pronto. Depois a gente começou a fazer um projeto piloto, a gente começou com um projeto piloto, que entrou na parte de metodologia ágil. A gente foi validando o primeiro projeto para pegar
quais eram as dores desse projeto, acertar, para quando começasse em linha de produção, realmente a gente continuasse em fila. Aí, com esse primeiro projeto que a gente fez, a gente escreveu todo o processo, a gente foi testando o que dava mais certo ao longo do processo, o que dava errado, o que dava certo, a gente pegava a lição aprendida e reescrevia o processo. Isso fazendo o processo, escrevendo o processo na ponta, quem realmente elabora o projeto. Então, quem escreveu foi a Flávia, os membros aqui do departamento, e até chegar no ponto que a gente colocou em esteira de produção, né? A gente tem todos os processos escritos, a gente rodou a iteração, né, os sprints do projeto, chegou num ponto que ele estava certo, que a gente chegou e viu que esse daqui era o nosso macro fluxo de atividade otimizado. Aí a Flávia vai passar um pouco agora do uso em si da ferramenta. Estava com problemas no microfone. Como o Fabrício disse, a gente teve um longo processo até acertar a nossa forma de fazer. Hoje a nossa equipe é composta por 4 arquitetas, né, que fazem os projetos executivos. E uma das maiores dificuldades é padronizar isso, né? Cada um tem um jeito de fazer, e o Revit ele é uma ferramenta que nos permite fazer a mesma coisa de vários caminhos. Então, o NTI, ele veio também de uma forma com que fosse um aliado para a gente, fazendo com que a gente conseguisse seguir a mesma linha de raciocínio e padronizasse isso. Aqui eu deixei algumas ferramentas que ajudaram a gente bastante nesse momento, que seria a cópia dos parâmetros. Isso facilita porque antes eu teria que abrir um por um, hoje eu consigo fazer isso em massa, então o tempo ganho nesse processo é muito maior. A parte também do Excel Link, que é eu acho que esse é um chave para a gente não precisa mais abrir isso separadamente, e assim que eu faço uma modificação lá dentro da tabela, eu consigo carregar automaticamente para dentro do meu projeto. Então, se eu tiver alguma alteração de piso, de material, de área e tudo mais, eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil hoje, tá? E também tem a parte do Color Composer, que seria a colometria, né, dos itens separados. Então, isso eu consigo fazer tanto uma setorização como uma compatibilização, por exemplo, se eu não quiser ir para o Navis, fazer dentro do meu próprio modelo do Revit. E também tem o Find, né, o Select, que antes eu teria que ir no navegador, procurar a família e tudo mais, e hoje eu consigo fazer com o aplicativo de uma forma mais simples. E a duplicação das vistas. No Revit eu não consigo fazer uma duplicação, mais de uma duplicação, né? Eu consigo fazer uma por uma. Lá, se eu tiver, por exemplo, uma planta térrea e uma planta do andar superior, eu consigo fazer a cópia delas juntas e também a quantidade que eu quiser pelo aplicativo. E eu separei para vocês aqui 2 vídeos, na verdade, que são a exemplificação de cada um deles, né? Que seria do Excel Link, e eu vou passar para vocês, tá?
Pessoal, assim, resumindo o que está sendo feito aí no Excel Link, você consegue adicionar parâmetros, editar parâmetros direto do Excel. Ele cria um parâmetro direto no Excel. Então, você consegue inserir informações ali e voltar para o modelo de uma forma automatizada. Você consegue editar a família, inserir aquele parâmetro em todas as famílias que estão no projeto. Só essa função, ela já vale a implementação no TI para a gente, tá? Aqui também a gente tem a parte da integração entre as equipes e a melhoria na colaboração técnica, tá? Hoje a gente usa uma plataforma online, onde a gente recebe todos os projetos de elétrica, hidráulica e estrutural. E dentro dessa plataforma a gente consegue fazer anotações, a gente consegue também fazer alguns apontamentos e manter um histórico disso, onde eu faço as anotações que eu preciso, mando para o projetista, ele consegue fazer as alterações que eu solicitei e me devolve. E com isso, a gente conseguiu ter um ganho na melhoria da comunicação, porque fica um histórico, o maior controle do projeto, então a gente sempre vai ter o acesso dentro das revisões, ou seja, não vai ter uma revisão perdida, a gente sempre vai estar com a revisão atualizada, e a redução do custo, que seria por conta de retrabalhos. Por exemplo, às vezes o projetista está com uma revisão 1 e eu tive que fazer uma revisão em algum item dentro da arquitetura. Automaticamente, quando eu termino, eu consigo devolver para ele e ele sabe que teve uma revisão 2. E ele consegue fazer aqueles ajustes que eu pedi ou que ele vê que seja necessário e me devolve de uma forma mais prática, sem que tenha um erro de versão. Pessoal, aí entrando no ponto assim de compatibilização do projeto, hoje na Sousa a gente utiliza o Navisworks, né, em paralelo com o NTI. Esse é um exemplo que está na tela de um projeto nosso, que é do Sopleno Home, onde ele foi totalmente modelado, toda a parte de arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura, foi inteiramente modelado, a gente rodou as compatibilizações no Navis, e ajudou muito, assim, conforme eu falei ali do Excel Link, na alteração de parâmetro. Tá? Então, para você alterar a definição, por exemplo, de um tubo, qual era a nomenclatura desse tubo, adicionar um parâmetro nele para você conseguir filtrar esse parâmetro depois, se rodar um clash, isso auxilia muito, tá? na parte de compatibilização do NTI em relação à aplicação com outras ferramentas. Tá? Você consegue editar dentro do Revit com o NTI, inserir alguns parâmetros. Na hora que você roda a compatibilização dentro do Navis, você consegue puxar esses parâmetros que você fez de uma forma mais direta. Isso auxilia bastante. Por exemplo, a questão de gás. Você consegue criar um filtro, por exemplo, gás somente da distribuição de dentro do apartamento. Aí você cria um parâmetro Excel Link, adiciona dentro desse modelo, dessa parte do modelo, essa definição e roda o Clash, por exemplo, só da parte interna do gás. Pode fazer a mesma coisa criando parâmetro para a parte externa, se eu colocar gás da infra, conseguir filtrar isso daí, você consegue rodar o Clash muito mais fácil. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora do ganho de produtividade, né, na entrega dos projetos. Que nem o Ari tinha passado no começo, a principal ganho assim do NTI é a entrega de valor. Tá? Você tira funções que eram maçantes, por exemplo, ficar fazendo anotação no projeto, alterando o parâmetro de uma forma manual para uma forma automatizada. Então, como a gente, para fazer essa comparação de ganho de produtividade, por exemplo, se você pegar um projeto que é só DWG e comparar ele com o Revit, a gente sabe que a gente não está comparando a mesma coisa. Mas se você pegar a tarefa que você está executando no DWG, fizer a mesma tarefa no Revit com o NTI, o ganho de produtividade foi 30%. A gente conseguiu reduzir o tempo em 30% do que a gente gastava. Isso analisando a mesma função. Tá? A gente sabe que o projeto em Revit
Ele, se você pegar o projeto, a modelagem em si, ele vai demorar mais tempo. A gente está gastando em torno de um projeto que a gente fazia no DWG em 2 semanas, a gente gasta 4 semanas hoje para fazer ele modelado com extração de quantitativo. Mas comparando só a função de desenho, que é o que o DWG tem e o que o Revit tem, na parte de detalhamento, o NTI ele tira 30% do prazo nessa tarefa, que é uma das tarefas do projeto de arquitetura em Revit. Só que, por outro lado, quando você compara o ganho que você tem de produtividade com esse modelo, fazendo aplicação em vários usos, assim como orçamentação, acaba que você economiza globalmente muito mais do que você gastaria fazendo no DWG. Por exemplo, esse projeto que a gente viu aí, o Lince, que é o Soplano Home, a gente conseguiu fazer a extração dele de quantitativo em 2 dias, de toda a elétrica, toda a hidráulica, a compatibilização geral dele em um dia. Então, juntando tudo isso daí, todo o processo, todo o fluxo BIM, se eu fosse pegar um projeto do zero, rodar o orçamento, rodar a compatibilização, eu gastaria mais ou menos uns 2 meses. Fazendo todo o processo no Revit, com o NTI, deu um mês, tá? Para a gente fazer o projeto, extrair o quantitativo, rodar a compatibilização. A orçamentação foram 2 dias, tá? Que a gente gastou para tirar todo o quantitativo do modelo. Então, globalmente, você ganha mais do que você está utilizando. Mas focando exclusivamente no NTI, a mesma tarefa para detalhamento, para inserção de parâmetros, é pelo menos 30%. E muito obrigado, pessoal. Muito bom, pessoal. Bem bacana ver esses resultados, né? Bastante expressivo, né? Hoje a indústria da construção civil briga por margens, né? É uma margem bastante acirrada. E se você melhorar seu processo em 30%, aumentar sua produtividade em 30%, obviamente você tem uma margem maior, mais confortável e você pode atender o seu cliente de forma mais satisfatória, né? Exato, Ari. Você consegue entregar mais, com mais qualidade e menos tempo. Então, esse foi o ganho para a gente no fluxo BIM. Então, perfeito. E contando dentro desses valores, foi aprendendo a ferramenta também, tá? Então, pode ser que, se essa pergunta for feita para a gente daqui a um tempo, a gente pode ter um número mais significativo também. Isso é um ponto crucial, porque você tem uma curva de aprendizagem, né? Até vocês chegarem no nível que vocês estão hoje, vocês superaram, tiveram que passar várias barreiras, vários desafios para chegar nesse nível. Exato, Ari. E para superar isso consome tempo, né? Não existe mágica, né? Vocês Exatamente. precisam se dedicar. Conforme eu tinha passado, a gente está 1 ano e meio, né, no processo de implementação. Então, o projeto piloto que a gente fez foram 4 meses escrevendo o processo. Hoje a gente faz em um mês com extração de quantitativo. Então, é um negócio assim que curva de aprendizado ela é rápida, né? Só que demanda um tempo. Então, você precisa colocar isso no fluxo do projeto, né, de implementação. Não vai ser imediato. Você tem que montar o processo, validar, refazer, ver os pontos que a gente acertou, os pontos que a gente errou, corrigir o processo, refazer, testar de novo, até chegar no ponto assim que você entrega realmente o que é necessário, né, o que agrega valor. Muito bom. Mas baseado até nesse seu comentário, Fabrício, eu queria que vocês comentassem um pouco como que a Mapdata tem contribuído com vocês nessa jornada de transformação digital, né? Como que tem sido aqui a nossa contribuição para que vocês alcancem resultados como esse que vocês acabaram de apresentar. A assessoria da Mapdata, ela começou do zero, né? Quando a gente começou a rodar a viabilidade do projeto, tanto em relação ao fornecimento das licenças, cotação, a parte de treinamento do NetEye, ela foi muito participativa, que a ferramenta, como era nova, para a gente adquirir esse conhecimento. Vocês participaram, assim, dando total apoio, então foi bem produtivo, assim, para a gente conhecer a ferramenta e realmente saber como aplicar ela no dia a dia. Legal. Posso dizer que vocês foram um dos pioneiros do uso
do Initiai for Revit aqui no Brasil, né. Ele está consolidado em 12 países da Europa, né. Então, quando a Initiai veio para o Brasil, comprou a Mapdata, então ela, ah, passou essa capacidade tecnológica, né, esses produtos, esses plugins. E e a gente já se surpreende pelo resultado positivo que essa ferramenta tem trazido para vocês e para outros clientes que já estão também, passando por esse caminho, né, pelo uso do Initiai for Revit. Positivo, Ari. Se a gente for pegar a quantidade de ferramentas que tem na NTI, uma delas já vale a implementação. Só Excel Link, se você pegar o tanto que isso ajuda no processo, uma das ferramentas do NTI já vale o processo de implementação dela. É bem interessante. E também, né, para o pessoal entender um pouco melhor dessa ferramenta, você pode compartilhar informações com usuários não Revit, né, usuários que não necessariamente têm uma plataforma BIM para abrir. Então, você gera um Excel, você passa, para um orçamentista, por exemplo, que precisa colocar uma codificação, uma classificação ali, e você depois recebe esse Excel e faz a importação. Então isso é Exatamente, Ari. fantástico. Esse uso que você passou é bem interessante, que é realmente da codificação. A gente consegue pegar os parâmetros de sistema que a gente tem na nossa RP, pegar o código do insumo e colocar dentro do modelo, já com o código que a pessoa vai pedir no sistema. Então, é um uso realmente assim que é factível, não é um negócio que seja difícil. Com a ferramenta, ele se torna bem fácil. Você insere parâmetros dentro do modelo, que pode ser qualquer parâmetro que você quiser. Um deles pode ser custo, pode ser o modelo, o código do insumo, direto da plataforma. Isso, quando você entrega para a obra, a pessoa não precisa nem ficar procurando qual que é o código do insumo para fazer o pedido, lá na ponta, quando chega na obra mesmo. Assim, com o Excel Link, você consegue pegar o código do insumo, inserir dentro do modelo. Isso se torna muito fácil, porque assim, você consegue inserir qualquer parâmetro que você quiser dentro de um objeto. Por exemplo, você pode ter um tubo de gás da Apex, consegue inserir o código da sua RP para pedido, para ir para os suplementos, direto no Revit. Isso já chega na obra com essa codificação, com preço, até para orçamentação ele facilita bastante. É bem interessante. Joia. A gente tem uma pergunta aqui da Isa. Eu acho que está alinhado muito com o que a gente acabou de comentar aqui, né. Ela pergunta como que vocês lidam com os dados entre equipes que utilizam e não utilizam Revit. Acho que a resposta é justamente essa, né, o Excel Tools ali que dá, hã, variadas opções alternativas para você justamente fazer essa troca de dados de forma mais rápida e consistente, tá. Muito bom. Aí, existem alguns outros recursos, né, que são comuns, que servem para qualquer tipo de empresa ligada à construção civil, né, seja um escritório de arquitetura ou um escritório de engenharia ou a própria construtora, né. Existem ali alguns recursos que a gente chama de recursos comuns, né. E um deles é justamente o Find and Select, né, que te permite a selecionar, encontrar através de parametrias, regras, encontrar elementos que eventualmente você quer editar. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que isso ajudou vocês, como era o antes, né, vocês tinham um Revit, precisava procurar um elemento, como que vocês faziam? E agora como que vocês passaram a fazer com esse recurso? Antes era muito manual, né? A gente tinha que ir na aba de navegador para buscar família, entrar dentro do tipo dele, buscar qual que eram as características, descrição e tudo mais. Hoje se tornou muito mais prático, a gente só tem a abinha ali do Find, consigo dizer qual é o parâmetro que eu quero, criar uma regra e ele já encontra tudo. Então, isso automatizou extremamente o nosso dia a dia aqui, em relação a essa ferramenta. Ah, perfeito. Para quem é usuário de Revit sabe
exatamente do que você está falando, né? Aquele trabalho, preciso editar, encontrar algum elemento, eu tenho que ir pelo browser, eu tenho que fazer uma procura mais manualizada, ou gero até uma schedule e depois eu, através da schedule, eu localizo o elemento. Então, você dá várias voltas para chegar no mesmo resultado, sendo que com Find e Select você poderia acelerar e acelera de fato muito esse processo. Posso complementar esse ponto, Ari, em Por relação favor. ao uso da ferramenta? O NXI é uma ferramenta assim que ele não é uma ferramenta que você adiciona no Revit para você gerar um processo. Pelo contrário, é uma ferramenta que gera o processo. Então, em vez de você ficar tentando criar um processo para utilizar determinada ferramenta, é o contrário. Ela te dá uma solução de processo para facilitar o fluxo de trabalho, entendeu? Esse é o principal ganho assim que a gente teve. É não ter que ficar pensando em como montar o processo. Na verdade, é uma solução para o processo. Legal. Ele não vai adicionar recursos de modelagem, nada, ele vai otimizar Exato. aquilo que tem nativamente no software, no Revit, ele vai maximizar para que você, e ao invés de fazer uma determinada atividade que leve, de repente, 10, 15 cliques, você faz em 2 e 3 cliques, né. Exatamente. Então, e a forma de trabalhar não muda, né, no Revit, isso que é vantajoso. Então, isso torna também o processo de implantação mais suave, né, embora precisa também de uma capacitação, de assessoria e tudo mais, só que não é igual, por exemplo, do Revit, você precisa passar uma jornada, né, uma capacitação bastante, intensa ali para você usar de forma satisfatória. Então, o NTI for Revit também tem essa pretensão, né, ser bastante amigável, ser intuitivo para que você instale essa aplicação e já passe a operar. Muito E bom. tem outra vantagem também da adoção da ferramenta, porque hoje nós atuamos com 4 pessoas dentro da nossa área, né, de arquitetura. E algumas vezes a gente trabalha simultaneamente. Então a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa adotar o mesmo padrão, e com a ferramenta a gente conseguiu isso de uma maneira mais fácil. Não, perfeito. Além dessas ferramentas que a gente comentou aqui, que vocês foram comentando ao longo ainda da nossa conversa, né, o Color Composer, o Find Select, o Excel Tools, tem algum outro, recurso que vocês gostariam de destacar aqui para a audiência? Tem a parte de duplicação de vistas, né, que eu acho que eu tenho, na hora que eu detalhei alguns dos itens que a gente utiliza. Na hora do detalhamento, essa função para a gente ela é extremamente vantajosa, porque antes eu teria que duplicar um a um, hoje eu consigo indicar o número de cópias que eu quero fazer e copiar mais de uma vista de uma vez. Então, se eu quiser duplicar 10 vezes o térreo, eu consigo duplicar lá, só colocar a quantidade, muito mais fácil do que eu faria se eu não tivesse o plugin. Legal. Mais um exemplo aí na prática de como que a gente pode melhorar ainda mais o que o Revit tem disponível. Temos aqui uma outra pergunta, essa daqui é bastante interessante, vindo da audiência, né? Essa ferramenta facilita a análise e apresentação dos projetos? Tá. Posso começar, Flávia, complementa ali. Na parte de análise, que não tinha passado anteriormente, na parte do Naves, auxilia muito em você criar parâmetro para você conseguir juntar o Clash em determinado grupo em função daquele parâmetro. Então, por exemplo, você separar gás interno, gás externo, hidráulica de esgoto, você pode separar em primário, secundário, inserindo parâmetro dentro do modelo. Isso facilita bastante na análise com o Naves, utilizando em conjunto. Acho que na parte de apresentação a Flávia pode complementar nas anotações, né? Sim, às vezes eu quero fazer, mudei a nomenclatura do meu piso, por exemplo. Se eu ir com o Excel Link, por exemplo, ele já me dá automaticamente a hora que eu modificar ali, recarrego no Revit, e ele já muda
de uma forma muito fácil. E também tem a parte da compatibilização. Hoje a gente usa o Navis, mas, por exemplo, uma outra empresa que não usasse e ela recebesse algum arquivo de hidráulica, de elétrica de um fornecedor, ela já conseguiria usar o Color Composer, mudar esse elemento de cor, carregar dentro da arquitetura e ele já me mostraria o que é hidráulica, o que é elétrica, facilitaria bastante também na compatibilização. Assim como se a gente quiser fazer uma compatibilização rápida. Estou fazendo executivo, tive uma dúvida, faço um forro, por exemplo. Tem alguma tubulação de hidráulica que poderia me dar algum choque. Eu posso carregar a minha hidráulica lá dentro, já mudar a cor e fazer essa alteração. Então, isso facilita muito. Bacana. O Color Composer, ele dá várias possibilidades, né? Também aí tentando contribuir para essa resposta, você pode também usar para medição, né? A gente sabe que ah, existe a parte de faseamento, né? Que é possível você criar status de cada um dos elementos e você pode usar esse modelo, né? Pintar ele através desses parâmetros pelo Color Composer para fazer acompanhamento, né? De fases, né, do que está sendo construído, do que já foi construído ou do que precisa ser demolido. Então, ele dá também essa capacidade e isso ajuda na análise do modelo, né? Se você pega um projeto estrutural, por exemplo, né, você quer verificar as vigas, né, que você tem e, eventualmente, ele usa parâmetros, então ele pega a seção transversal e pinta todos os elementos, você cria uma regra que tem a mesma seção transversal, vai ser pintado da mesma cor. E pode ser que nesse processo você identifica que uma viga lá está com uma cor diferente, então, e você sabe que ela deveria ser igual às demais. Então, também ajuda você ter essa percepção e analisar de forma mais consistente, né, o seu modelo, o modelo BIM. Muito bom, pessoal. Aí eu queria também, acho que muito bacana aqui, vocês estão nessa jornada aí em aproximadamente 1 ano e meio, né? Acho que vocês já estão colhendo aí resultados bastante positivos, mas eu queria entender, do ponto de vista de vocês aí de planejamento, qual que é o próximo passo que vocês querem dar em relação ao BIM? A gente sabe que BIM ele é algo vivo, constante, toda vez tem uma atualização, preciso melhorar um processo, tem uma nova tecnologia que de alguma forma vai me ajudar. O que vocês veem como os próximos passos nessa jornada de implantação BIM? Legal, Eli. Boa pergunta. Em relação a curto prazo, a gente já está trabalhando na parte de Dyno, a gente já está fazendo curso para fazer a automatização de modelagem. A médio prazo, a gente está fazendo a quantificação do orçamento. Já começou, tá? A gente já startou, que não tinha passado do Lince, do Home, né? A gente já conseguiu extrair todo o quantitativo, tratar isso daí, e gerar realmente uma tabela para o pessoal de orçamento. E a longo prazo é uma integração com planejamento e orçamento simultaneamente. Tá. E a curto também a gente está rodando, isso já é realidade, tá? Nem que é futuro, a gente já está rodando elétrica e hidráulica. Só que há uns 2 meses atrás a gente começou a colocar isso em fila de produção. Nosso planejamento de implementação do BIM na empresa era o primeiro ano com arquitetura, a gente rodar o projeto modelo e colocar em fila de produção a arquitetura. Entre o primeiro e o segundo ano era colocar a parte de instalação, elétrica, hidráulica e naves em produção. A gente se adiantou em relação a esse ponto, conseguimos soltar em fila já de produção, agora já está na esteira, então todos os projetos da empresa já estão saindo com a modelagem e compatibilização de elétrica e hidráulica.
Agora, esses pontos que a gente está trabalhando, que é a extração de quantitativo, que a gente já fez. O primeiro, a gente está no projeto modelo, a gente já extraiu, já escreveu o processo, já tem como que faz todo o fluxo para entregar para a obra. Agora é só a integração mesmo. Não, perfeito. Tem aí um caminho aí a ser trilhado, né? Um próximo Mas passo. o mais difícil, assim, já passou ali. O mais trabalhoso, realmente, é você montar o processo de uma forma que você pegue o modelo do zero e consiga entregar um produto final. Você saber todas as etapas, assim, do processo é o mais difícil. Só que a gente aplicou Scrum, metodologia ágil, assim, a gente trabalha bastante com isso, então não vou dizer que foi tranquilo, mas foi menos sofrível. Mas olha, não, qualquer projeto, né, de transformação digital tem os seus desafios, né? Não é somente BIM, né? Se falar qualquer implantação de qualquer inovação tecnológica, qualquer solução digital, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada e também estar disposto aí a fazer a correção da rota ao longo dessa jornada, né? Então, Exato. é um grande caminho, assim, de lições aprendidas, né? Certamente vocês devem ter passado por uma série de desafios, fez algumas tentativas e erros, viu que não deu certo, tentou por um outro caminho, faz parte, né? Acho que faz parte. Obviamente, a gente sempre tenta trilhar um caminho linear, né? Mais suave, mas a gente sabe que no meio desse caminho tem algumas barreiras que precisam ser superadas. Exato. A gente listou assim os benefícios que determinada ação trazia para a gente, o quanto de esforço que você tinha, e praticamente colocou isso numa matriz, o que trazia mais valor, entendeu? Pegando benefício e esforço. A gente chegou no modelo que a gente tem hoje. A NHI ele trabalhou nisso para reduzir o esforço, né? A gente tinha determinadas ações assim que a gente queria extrair, por exemplo, a parte de inserir parâmetros, que ajudou muito nisso, para você conseguir essa função com menor esforço e, consequentemente, você trazer valor mais fácil. Né? Ah, muito bom, pessoal. Fabrício, Flávia, eu acho que foi bastante enriquecedor aí o conteúdo que você trouxe, né? Esse bate-papo. Aqui para encerrar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final, algum comentário? Fiquem à vontade. Pessoal, queria deixar uma mensagem de persistência, tá? Na parte do fluxo BIM. Realmente vale a pena. Depois que você escreve o processo, o benefício que isso te traz, com ferramentas adequadas, com processo, com planejamento, com gestão, vale muito a pena. Então, na hora que você pega o produto final, você vê o tanto que aquilo agrega, principalmente para a ponta, é que a gente está projetando para realmente ir para a obra, né? Para a obra conseguir consumir aquilo que a gente está modelando. Isso a gente está conseguindo fazer. O pessoal da obra consegue hoje enxergar o modelo, verificar como que está sendo a passagem de produto na laje, enfim. Isso assim, é um ganho muito grande, né, para o negócio como um todo. Muito bom. No comecinho foi um caminho meio árduo. Todos aqui tinham muita facilidade com a ferramenta do CAD, né? Todo mundo fazia super rápido. E aí, na hora da transição, onde foi trocar CAD para Revit, a gente falava, ai, não quero mais. Fabrício, por favor, vamos voltar para o CAD. Mas aí, com o tempo, a gente foi mudando nosso pensamento, foi aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta e vendo que também não é um bicho de 7 cabeças, né? E que futuramente isso para a gente vai ser extremamente vantajoso, até porque hoje, se a gente fizer qualquer tipo de alteração, já muda automaticamente tudo, portas, fachadas. Então, até para visualização mesmo, teve alguns erros que a gente pegou de projeto na hora da modelagem, que se a gente estivesse fazendo no CAD, a gente não pegaria. Então, a assertividade com essa troca foi extremamente, nossa, de um valor muito alto para a Souza, assim. Complementando aí, Ari, eu deixaria assim a parte de tratar como um projeto mesmo. Então, define qual que vai ser o escopo, qual que vai ser o custo, qual que é o tempo que você vai fazer, quais são as etapas, define uma linha de ação assim e meça isso, né? Planeje, comece a fazer as medições ao longo do tempo para ver
se está indo de acordo com o planejado, é realmente fazer uma gestão do projeto de implementação Lean, né? Porque realmente é um projeto. Você precisa apresentar para convencer a diretoria, primeiro de tudo, né? Apresentar quais são os benefícios, quais são os custos envolvidos, quanto você consegue economizar. Para a viabilidade do negócio assim do projeto, a gente montou todo o business plan, apresentou para a diretoria. Então, é um processo longo, só que vale muito a pena. E não é tão longo assim, né? A gente fez em um ano, a gente conseguiu mudar a chave completamente de arquitetura, 1 ano e meio a gente conseguiu mudar a chave para compatibilização de elétrica e hidráulica, com extração de quantitativo já, então vale a pena, só que tem que estudar, tem que se planejar, tem que buscar parcerias assim que ajudem, né? O caso da Mapdata, vocês ajudaram bastante a gente no projeto de implementação. Então, é basicamente fazer uma gestão de projeto mesmo. Legal, bacana. Muito feliz de ouvir isso, né, que a gente tem contribuído com vocês, né, para atingir esse resultado e a ideia é a gente estender essa parceria também para longo prazo, justamente para ajudar vocês aí a alcançarem resultados mais expressivos, né. Bom, tem só mais uma pergunta aqui da Cláudia, né? Ela pergunta o custo desse ADIM. Cláudia, eu vou te orientar a entrar em contato com o comercial @mapdata.com.br, tá? E fazer a solicitação da proposta, né? Então, um comercial, assim que você entrar em contato conosco, um comercial vai entrar em contato com você, passando todas as informações necessárias para você fazer a aquisição desse ADIM, tá joia? Posso complementar um ponto, Ari? Olhando Claro, como por a gentileza. empresa que contratou isso, vale muito a pena. O tanto que você ganha com o investimento que você tem, o retorno, assim, infinitamente compensa. Exato. É o retorno sobre investimento, né, então Exato. Você pegar o ROI disso, assim, se paga em poucos meses. não, perfeito. Isso é importante, né, porque a diretoria, né, quem é da gestão tá interessada, justamente vai fazer um investimento numa ferramenta, ou até no BIM, ou numa ferramenta específica, ou ela está esperando um resultado financeiro, e é concreto, né, vocês estão provando aí que é bem factível ter, esses resultados. Muito bom, pessoal, Fabrício, Flávias, agradeço muito aí o espaço, a oportunidade que vocês, deram, né, para trazer vocês aqui. Fico muito feliz mesmo de ter, promovido esse webinar com vocês, né, essa troca. Lembrando o pessoal, né, que isso vai ficar gravado, então posteriormente, se vocês quiserem revisitar o conteúdo, ele vai estar disponível no YouTube e nos nossos sites, né, então fiquem à vontade também entrar em contato conosco. Será um maior prazer também, a gente pode falar aí com vocês, com a audiência de forma individualizada para entender o desafio de negócio de cada um de vocês, tá bom? Agradeço bastante aí a Eu oportunidade. agradeço também, Ari, o convite, a oportunidade da gente exemplificar, né, o processo que a gente passou. Eu deixo aí para quem quiser entrar em contato comigo, portas abertas aí para benchmark, só me procurar no LinkedIn, Fabrício Falcão. A gente pode trocar experiências aí. E muito obrigado, pessoal. Bacana, bacana, Fabrício, obrigado. Obrigado, Flávia. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e espero também ter ajudado. Em caso de alguma dúvida, de algum desânimo em relação ao processo, não desanimem, persistam, que vale muito a pena, viu, Hilário? Tá joia. Muito bom ter essa mensagem final aí, a mensagem positiva e otimista, né? Muito bom, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, novamente,
pelo espaço, né, que vocês disponibilizaram, né, aqui para conversar com a gente. E talvez aí no futuro a gente faz um novo webinar, trazendo algumas novidades, alguns outros avanços tecnológicos que vocês estão implementando. Tá? Positivo, ele pode contar com a gente. Obrigado. Maravilha, fechado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.